Pessoal, e o Flamengo bateu o Palmeiras mais uma vez. São 2 vitórias nesse Brasileirão, né? Tá empatado no número de pontos. Agora só falta passar no critério de vitórias. Por isso que o Palmeiras está em primeiro lugar. Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai ser campeão. Vamos passar pelo Palmeiras nos critérios, nos pontos. E vamos ser campeão. Vamos ver o que está repercutindo aqui na mídia paulista, né? Sport TV, ele que fala bastante, né? Acho que não esperava essa vitória do Flamengo. Vamos ver o que se debateu, o que a mídia está falando sobre essa vitória gigantesca do Flamengo. Vamos lá? Dene e Felipe, vocês aí no Maraca, eu vou pegar alguns pontos da entrevista do Felipe, né? Ele mencionou que o Flamengo venceu 2 vezes, né? Venceu no jogo da ida, no Allianz Parque, também com polêmica de arbitragem, não tem nenhum jogo grande sem polêmica de arbitragem aqui no futebol brasileiro. Venceu agora. E ainda assim o Flamengo não é o líder. Eu acrescentaria o seguinte, o Cruzeiro ganhou dos 2, né? O Flamengo ganhou, empatou com o Palmeiras, vai jogar o jogo da volta no domingo, é o 3º colocado, é do jogo. Pontos corridos são assim mesmo. Ele falou do Pedro uma expressão curiosa, né? Que foi destaque individual com notas artísticas. Falou mais de uma vez que esse jogo é o grande jogo do futebol brasileiro, que é tudo diferente, tudo mais especial. E quando ele falou que o Lino continua a ter a preferência, a confiança dele, está na cara que o Samuel Lino está no momento de baixa, senão o treinador não precisaria usar essas palavras para falar do jogador que substituiu mais uma vez. Dena, foram os pontos que eu destaquei aqui da fala do Felipe. Dena. E eu destaquei as 2 porradas que ele deu no microfone ali. Ele estava meio nervoso. 3 porradas no microfone. Rizek, essa questão do Samuel Lino, o Samuel Lino ele chega com uma responsabilidade muito grande ao futebol brasileiro. Poucos torcedores acho que conheciam o Samuel Lino, e ele dá um cartão a primeiro jogo dele, um cartão de visitas assim impressionante. Jogador da velocidade, da jogada individual. O Flamengo tem dentro do elenco já alguns jogadores com essa característica. A Ana Thaís falou aí do Muricy em algum momento, acho que do comportamento do Muricy na coletiva. O Muricy também, ele falava que ele não desistia do jogador. E eu acho que a leitura do Felipe Luiz em relação ao Samuel Lino é essa. Não desistir do jogador, dar sequência para ele, tentar fazer com que ele se sinta mais adaptado, mais à vontade dentro desse elenco tão qualificado, né? Porque hoje, por exemplo, o Luiz Araújo, que foi titular, que tem as mesmas características de Samuel Lino, jogando pelo outro lado, só que ele exala confiança, né? Hoje foi um jogo de muita pegada, né? De muita intensidade. Na minha visão, o Luiz Araújo conseguiu entregar isso. O Samuel Lino já, mais uma partida, ele não conseguiu entregar essa intensidade que o jogo pediu, né, Felipe? E ele falou alguns outros nomes, né? Falou até do Cebolinha também, do próprio Michael. Então, assim, falou outros nomes que são nomes aí que... Lembrado, Michael. Exatamente, daqui a pouco vão ter oportunidade também. Eu penso o seguinte, é um grande jogador, já demonstrou isso. Demonstrou isso em 15 minutos na sua estreia com a camisa do Flamengo. Mas até mesmo os grandes jogadores com potencial para se tornarem ainda craques, eles precisam de momentos, de repente, você tirar, você dar uma recuperada nele psicologicamente. Por quê? Porque quando o jogador, o atleta, ele está bem consigo mesmo, ele está naquela confiança elevada, ele consegue fazer coisas que não é normal, né? Então a primeira jogada dele com a camisa do Flamengo, ele consegue fazer uma bela jogada, confiança nas alturas, e assim, ele colocou o jogo no bolso apesar de não terem vencido aquele jogo. Foi para a seleção. Foi para a seleção brasileira. Então quando você começa a ter um momento de queda, principalmente na queda psicológica, ele não consegue fazer as coisas simples. É o momento de repente, você preservar o atleta. Eu não digo que ainda é o momento, que seja o momento, o Felipe vai saber o momento certo, mas eu ainda o vejo como um grande jogador, um potencial incrível para fazer uma história bonita no Flamengo. E a Arrascaeta, mais uma vez, né, Júnior, Thaís, Rizek, o Arrascaeta mais uma vez o grande destaque, né? Quantos fechamentos a gente, em jogos do Flamengo, elogia o Arrascaeta. Hoje ele foi mais uma vez fundamental. Obviamente o Pedro foi o grande nome da partida, né? Participou de todos os lances importantes, mas precisamos falar mais uma vez, Rizek, da atuação, da leitura, da inteligência e da qualidade técnica do Arrascaeta, né? Você falou de leitura, inteligência, qualidade. E aí, mano? Eu acho que... Foi bem. Eu acho que o Arrascaeta tem uma vantagem em relação a todas as outras temporadas. Foi a questão da preparação dele, né?
Eu acho que isso foi fundamental para que ele tenha, durante todo o ano, né, esse nível de atuação que para a gente é normal. Só que esse ano ele mantém uma regularidade absurda nisso. Concordar, né? não, Por quê? Ele teve o problema do intervento cirúrgico, né, o ano passado, no joelho. Ele fez a intervenção, depois ele fez toda uma preparação como deve ser feita, né? Então ele foi voltando aos poucos, aí o que aconteceu? Ele foi voltando com a palavrinha mágica, né, Denilson, né, Felipe, que é a tal da confiança. Então essa confiança foi voltando e a gente faz, como disse o Felipe, quando está confiante, coisas que normalmente, né, nós não arriscaríamos se a fase não fosse muito boa. Então a gente vê o Arrascaeta, desde o início, fazendo gol de biquinho, fazendo gol de falta, fazendo gol de tudo, de cabeça, né, que é um dos fundamentos que ele não... O campeonato é dele, né? É que não sei se o Flamengo vai ser campeão, mas mas o jogador que traz dele, o Flamengo para o campeonato é ele, né? Ele é o grande jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro na temporada. Se tem um jogador que, de fato, conduziu esse time até aqui, esse jogador é o Arrascaeta. E todas as vezes que você precisa do Arrascaeta para subir o nível, ele comparece, né? Hoje é até estranho, né, ele sair, né? Quando o jogo estava 3-1, ele saiu com 15 minutos, eu acho, do segundo tempo, porque ele estava jogando bem novamente, né? Só que, de repente, o Felipe já pensou no jogo da quarta-feira, entendeu? De não perder esse jogador. São coisas que a gente não pode avaliar, porque somente, né, quem está dentro da comissão sabe como é que funciona. Mas não tem dúvida nenhuma. E quando ele consegue essas combinações com o Pedro, como aconteceu, principalmente no primeiro gol, porque ali é uma leitura de entrosamento que já existe, né? Maestro, a situação do Pedro, e a gente falou bastante sobre isso no Seleção, no fechamento, na Copa do Mundo de Clubes, ela nasce justamente da dificuldade na cabeça do Felipe de Pedro e Arrascaeta juntos fazerem funções que ele achava primordiais ali para recomposição, para funcionamento do time. Só que os dois funcionam tão bem como dupla, é tão lindo vê-lo jogar, que principalmente depois dessa semana, depois da vitória contra o Botafogo e hoje, acho que não dá mais para pensar no Flamengo sem os dois juntos em campo, né? Não dá, acho né? que Atrasa a vida do time. É um complemento, né? Porque um é um especialista na finalização e outro é um especialista na criação, nos passes, principalmente. Quer dizer, eles se encaixam perfeitamente. Antigamente a gente dizia também que não podia jogar Pedro e Gabigol, que não podia jogar Flaco com o Vitor Roque. E a gente está vendo que muitas vezes, né, a gente está errado em fazer certo tipo de avaliação sem que os treinadores coloquem em prática para a gente poder avaliar. Não foi só hoje, foi o recado da semana do Flamengo, né? Da vitória no Clássico, da vitória de hoje. Vi que o Felipe pegou o microfone, Felipe. Assim, como quando fala que se complementam, né? Teve uma jogada hoje, teve duas jogadas, né? O gol da Arrascaeta, o Pedro faz a pressão e toca a bola para a Arrascaeta fazer o gol. Então, e o gol do Arrascaeta, como é que foi a jogada? As duas jogadas, assim, o Pedro dá o passe para o Arrascaeta fazer o gol e depois o Arrascaeta dá o passe para o Pedro, na pressão do Pedro. Então eles se complementam, um estava fora da área, o outro entrou dentro da área. Então antes você falava muito de que eles não se complementam porque o Pedro não faz pressão, de repente o Arrascaeta joga, não bota o pé na área. Então hoje eles demonstraram tudo. O Pedro botou o pé fora da área, fez pressão, o Arrascaeta botou o pé dentro da área, fez gol com o passe do Pedro. Então, de fato, aquilo que a gente vinha falando de Flaco e Vitor Roque é o que tem acontecido nos últimos dois jogos com o Pedro e o Arrascaeta. Se complementam sim. Enfim, amigos, o treinador, no modo geral, acaba escalando. O treinador que tem um elenco grande, né? Que tem capacidade de você poder escolher sistemas táticos, escolher jogadores que vão criar, de repente, um certo problema para o time adversário, né? Hoje, a gente vem de uma época que os 11 titulares e aí você ia até você não aguentar mais. Hoje, domingo e quarta, a gente vê times diferentes, porque os treinadores, a narrativa, ela sempre em relação ao comportamento tático do time adversário, né? Então, de repente, a gente tem ou os treinadores têm como justificativa a ausência de X, Y naquela partida, porque a zaga é uma zaga lenta, então eu vou colocar jogadores com mais velocidade. O lado do Palmeiras, até se colocar aqui o Andréas na discussão, pelo lado do Palmeiras, fez um jogo também discreto, né? Não sei se foi uma questão também emocional, pressão do torcedor flamenguista, porque toda vez que ele pegava na bola ele era vaiado. O Abel, por outro lado, ele tá dando sequência para um time, né? Por que eu tô citando o Palmeiras?
Porque até antes da partida, o Palmeiras era o time a ser batido, né? O Palmeiras jogava, a gente discutiu várias vezes no fechamento, nas últimas rodadas, o melhor futebol, né, praticado no Campeonato Brasileiro. Não é porque o Palmeiras perdeu a partida hoje, e até acho que o Palmeiras foi até mais dominante do que o Flamengo, mas o Flamengo foi eficiente, mas acho que algumas peças, né, Andréas, a gente falou do Fux, não funcionaram hoje na partida de hoje. Aníbal né, Moreno Felipe? também, né, Edilson? Aníbal, bem lembrado, pressionado pelo Pedro, que o Felipe citou aqui. E justamente por isso, e do outro lado do Flamengo, se nós pararmos para pensar, você pega o Jorginho, que mudou, não com bola no pé, porque bola no pé todo mundo sabe da qualidade, mas a forma que ele se transformou para esse jogo, não só na hora do pênalti, mas você vê que teve umas outras jogadas, assim que ele empurra o adversário, sabe? Ele estava realmente assim como posso dizer, um cão raivoso, como o Felipe Melo em campo. E isso foi muito importante para o Flamengo com a volta do Pulgar, porque eles tiveram 2 atletas que realmente dominaram o meio campo. O que joga de bola o Jorginho é brincadeira, né? Sem contar que, além de controlar bem o meio campo, ele também é um baita especialista em pênalti. Você vê que ele consegue, né, deslocar o goleiro, né, Carlos Miguel, sem sequer o goleiro ter ali a possibilidade de defesa na penalidade. E aí, galera, eu vou falar pra você, a disputa nesse meio-campo vai ficar boa, porque tem o Saul, tem o Pulgar, tem o Jorginho e ainda tem o Dela Cruz, né, correndo por fora. Olha, realmente o Flamengo tá com um excelente meio-campo, né? Com essa chegada do Jorginho, qualificou demais esse time do Flamengo. E com isso, fizeram com que o Palmeiras, que é muito forte, sobretudo no seu centro-campo, não conseguisse jogar. Foi o que aconteceu. São jogadores, são ótimos jogadores que vêm numa fase muito boa, mas que hoje, por causa dessa dinâmica do Flamengo e muito dessa mordida dos centrocampistas do Flamengo e, sobretudo, a volta do Pulgar fizeram a diferença enorme. Então, assim, mínimos detalhes que fazem a diferença. Eu joguei contra o Jorginho quando eu estava na Inter, ele estava no Napoli, o enfrentei algumas vezes lá fora e nunca vi ele assim tão pilhado como hoje. E eu acho que isso aí foi meio de consciência. A gente tem que entrar em campo, nós temos que dominar o meio campo, porque senão vai ficar muito complicado e foi o que eles fizeram. Tá acabando. Não, a gente continua aqui com o fechamento. Vocês estão vendo, né, que apagaram as luzes do Maracanã. Um detalhe, Rizek, aqui do estádio, a torcida do Palmeiras, que aqui estavam acompanhando a partida, eles acabaram de deixar o estádio, né? Um pouco mais de 1 hora que terminou o jogo, obviamente, por motivo de segurança, a organização do jogo, né? As seguranças, né? Os policiais, enfim, seguraram o torcedor palmeirense até agora. Tem aqui o estádio do Maracanã, Rizek. Aliás, Dani, havia uma grande expectativa, assim, né? De tensão, de como seria o ambiente. Foi só futebol por aí, né? Foi só futebol, né? Sim, tomara que continue assim, né? Até esse momento que a gente está aqui no ar trabalhando, assim, não tem por enquanto, nenhuma notícia. Espero que continue dessa forma, nenhuma notícia de algum tumulto aqui em volta aqui dos estádios. Tomara que continue assim até para sempre, na verdade, né? Exatamente. Vamos analisar o primeiro gol? Vocês, vou dar uma estatística que eu acho legal. Palmeiras e Flamengo, eles disputam, eles não começaram a rivalizar, mas cresceu essa rivalidade de 2015 para cá, né? Quando os times começam a se organizar financeiramente, vão passando por processos diferentes, mas iguais. É 16 que surge o cheirinho ou é 18? 16. 16. 2015, eu coloco 2015 como nota de financeiramente, aí o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai começar a reformular o elenco, enfim, eu traço 10 anos dessa rivalidade interestadual. Só que o Flamengo, ele é uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato do Palmeiras, né? Desde 2017 o Palmeiras não vence o Flamengo. São 16 jogos, 8 vitórias do Flamengo e 8 empates no Campeonato Brasileiro. Então, assim, e você mostra a rivalidade, como ela foi crescendo interestadual financeiramente, de organização, e como esses times, eles estabeleceram algo muito maior para esse momento. A gente espera o confronto entre Palmeiras e Flamengo no campeonato. São raros os jogos que a gente espera nesse campeonato, né? E a rivalidade esse ano chegou no bastidor como nunca antes. E nesse ponto que eu queria chegar. A gente está falando de presidentes, a gente está falando de questões de cotas de televisão, tem muita coisa envolvida. Então, para mim, hoje, a gente está vivendo um confronto geracional.
que daqui 20 anos a gente fala, nossa, lembra da época de Palmeiras e Flamengo? É o que a gente está vivendo, e eu acho que isso é muito valioso, porque a gente viu a mudança desses elencos, né, durante esses 10 anos, conquistando os times, conquistando muita coisa, tanto Palmeiras quanto Flamengo, e hoje eles estão de volta, disputando um campeonato, né, que eles estão sempre brigando. Vai aparecer outros times, como a gente viu o Botafogo no ano passado, como a gente viu o Cruzeiro tentando esse ano, mas hoje a grande potência interestadual no futebol brasileiro e que movimenta o futebol brasileiro tem sido esses dois times. E só um adendo, né? A gente viu na coletiva, até estava com esse dado para abrir o programa. O Palmeiras não sofre 3 gols, né? O último jogo que o Palmeiras sofreu 3 gols foi o jogo contra o Botafogo no campeonato que o Palmeiras perdeu. E era o confronto direto, inclusive. Então, assim, é um time que tem uma defesa como marca registrada, só que no confronto direto, mais uma vez, o time não conseguiu segurar, né? Vamos ver agora daqui para frente, porque eu acho que é onde o Palmeiras fica um pouco mais confortável. O Rizek, desculpa interromper, até seguindo o raciocínio da Ana, o Rogério Ceni, vocês vão lembrar, né, no jogo do Bahia, o Rogério Ceni dá aquela, né, provocada no jeito de jogar do Palmeiras, né, em relação à condição do gramado, ele fala que o Palmeiras se adaptava melhor porque tinha um jogo mais direto, né. Coincidência ou não, eu fiquei até pensando nisso depois dessa declaração do Rogério Ceni. De lá para cá, se a gente analisar os jogos do Palmeiras, os gols do Palmeiras, tudo gols de construção, né? De dominando o adversário, construindo as jogadas. E me fez pensar que o Abel, ele se adapta também ao terreno, né? O campo é ruim, então ele tem tanta capacidade, né, Felipe? O terreno é ruim, o gramado é ruim, então vamos jogar dessa forma. O gramado é bom, dá para jogar, então vamos construir, né? E tiveram mais posse hoje, né? Como disse o nosso maestro, o Palmeiras teve mais posse hoje. Mas assim, o jogo de hoje, sobretudo, sentiu a falta do Everton, porque o Everton com os pés é melhor. Então, assim, o Everton te dá muita saída de bola longa, tanto com a perna direita como com a perna esquerda. Um goleiraço super completo, todo mundo conhece, mas com a bola nos pés, ele é muito bom, é muito diferenciado. E hoje teve muitos momentos que precisou, de fato, do Palmeiras fazer essa bola longa, que é o marco do Palmeiras, que é algo que todo mundo conhece, e não teve efeito. Não teve efeito porque o passe não teve tanta profundidade, não foi um passe longo como o Everton é acostumado a fazer. E em relação ao Carlos Miguel, que a gente está mostrando nas imagens, participou muito pouco, né? O Flamengo foi muito eficiente, né? Quando apareceu a oportunidade, né? Participou muito pouco, essa saída de bola, uma outra saída de bola que quase saiu o gol do Carrascal também, assim, participou pouco para falar qualquer tipo de coisa. Como nós falamos, o Flamengo foi muito eficiente. Eu que vinha cobrando, né? Eu falei em programas anteriores, falei assim, é o momento do Felipe Luiz demonstrar, esse é o momento. O Flamengo vai ter momentos de irregularidade, como teve o Cruzeiro, quando teve o Palmeiras, mas esse é o momento. Aí ele sai mal, né, Fê? Ele sai mal. Ganha o jogo do Botafogo e hoje demonstra realmente toda a sua sabedoria. É novo ainda, é jovem como treinador, mas hoje ele foi um dos caras, assim, muito importante para essa vitória do Flamengo, ao mudar, inclusive, a característica do Flamengo de jogar. E lembrando, né, enfim, a semana dos dois times, uma semana de Libertadores, né? O Palmeiras viaja, o Flamengo joga em casa, e no final de semana tem Fortaleza, Flamengo, e tem Cruzeiro, Palmeiras. Então uma semana difícil, mais uma semana difícil, né? Intensa, né? Difícil, e no meu modo de pensar, um pouquinho mais pro Palmeiras nesse caso. Porque o Palmeiras ele sai de uma derrota num jogo super importante. O Flamengo empata em número de pontos. Agora ele vai ter o Cruzeiro, que vai jogar o jogo da vida fora de casa. Ele tem que se preparar pensando em Libertadores, pensando em jogar na altitude, o jogo de volta. Então, assim, não vai ser uma preparação fácil para o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, isso abre muito também para o Cruzeiro, né? Abre o campeonato para o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro consegue um resultado positivo fora de casa, o Cruzeiro está ali brigando. Então, sem dúvida, uma preparação muito difícil para os dois, mas eu acho que para o Palmeiras um pouquinho mais. Pois é, agora o Cruzeiro, com a vitória em cima do Fortaleza, ele simplesmente se colocou vivo na competição. E é lógico que vai jogar, como falou bem o Felipe Melo, a vida nesse confronto. E, cara, um empate é completamente possível, ainda mais o Palmeiras, né? Depois de uma derrota, vai ter uma semana conturbada. E aí você tem essa possibilidade. Já o Flamengo, né, se quer ser campeão, tem que vencer o time do Fortaleza, como fez o Cruzeiro. E aí sim, o Flamengo, né, pularia para a liderança do Brasileirão
igualaria em número de vitórias e passaria ainda 2 pontos de vantagem. Cara, olha só como que as coisas mudam muito rápido, né? Outrora, estavam colocando o Palmeiras já como campeão. E agora, o Flamengo mostrou que não tem nada definido ainda. Tá aí, Rizek, na tela os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Complementando o que disse o Felipe, o Cruzeiro vai para o jogo de domingo no Allianz Parque com a semana cheia de preparação. Vai cheio de gás para o jogo. E o Palmeiras vai ter essa árdua tarefa de jogar na altitude. Mas a gente já tinha previsto, mais ou menos, essas dificuldades para o Palmeiras em função dos 2 clássicos, né? Contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, e também os 2 jogos que vai ter pela Libertadores. Isso já estava mais ou menos já escrito, né? O que pode pesar, André, seria um mau resultado fora de casa contra... Eu acho que aí teria um peso, né? Você perde, né, contra com quem você está brigando numa rodada, você perde a primeira partida fora de casa, aí eu acho que tem uma interferência muito grande já no jogo, porque se tiver um outro resultado negativo, automaticamente você começa a pensar que pode comprometer, vamos dizer, a temporada, né? Porque tanto Flamengo como Palmeiras só podem pensar em brasileiro e Libertadores, né? E são ainda. Não tá com uma carinha de final brasileira mais uma vez? Seria o ideal para nós, né? Novamente, né? Seria o ideal para a gente. A quinta em 7 anos. A gente tivesse. E seria... Vão cortar as vagas dos brasileiros, vão mudar, fazer um campeonato dos brasileiros, aí quem passar ganha uma vaga direta na Libertadores. Mais um capítulo. Deixa eu só voltar aqui, o Denilson falou da provocação que o Ceni fez, né? Naquele jogo do Bahia. Aí naquela semana o que acontece? Será que o Palmeiras joga assim? Aí fizeram, né? Recolheram todos os jogos do Palmeiras com gols. Não tem nada a ver com o jogo direto. O jogo direto é uma alternativa, porque, na verdade, o jogo é todo associativo, é de toque e movimentação. Quando não tem a possibilidade, né? O Everton, como o Rossi, é um daqueles jogadores que tem as jogadas preparadas para fazer essa ligação direta. Vamos ouvir o grande destaque do jogo de hoje. Pedro, falando na zona mista do Maracanã. Queria que você fizesse uma avaliação daqui para frente agora, como essa vitória ajuda para a sequência. E agora são 2 jogos de Libertadores, né? E também essa reta final de campeonato, são 10 rodadas ainda, muito ponto para disputar, mas era uma vitória importantíssima, né? Sem dúvida, né? Hoje era um jogo muito importante para a gente, para o Palmeiras também, né? Se eles ganhassem, iriam abrir 6 pontos, se eu não me engano, né? E ficaria bem à frente. Claro, tem muito campeonato ainda para rolar, mas hoje era fundamental a vitória. E graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo, sair com a vitória, né? Um grande duelo que foi, parabenizar o Palmeiras também pelo jogo que fez hoje. Então, continuar dessa sequência, né? Buscar vencer a cada partida, porque cada jogo no Brasileirão vai ser uma final e também na Libertadores contra o Racing vai ser outra. 2 jogos, 2 finais para, se Deus quiser, sair campeão nesse ano, que é o que a gente quer, conquistar os 2 títulos e vamos brigar por isso. Em relação àquela questão da sequência de jogos, você acredita assim que depois da tua atuação contra o Botafogo, a atuação de hoje, você acredita que vai continuar sendo escalado assim desde o início como você prefere? Isso é com o Felipe Luiz, né? Treinador que escolhe, que escala. Eu, como eu falo, sempre preocupo dentro de campo em dar o meu melhor, em buscar fazer gol, buscar dar assistência e correr para meus companheiros também. Então, isso depende dele, né? Minha função, como eu falei, é dentro de campo, mas espero sim poder continuar nessa sequência de titularidade para dar o meu melhor para o Flamengo e continuar desempenhando um bom futebol. Pedro, a gente está aqui na GETV, na nossa transmissão, todo mundo te elogiou muito, falou da sua atuação, assim. Como é que você está se sentindo? O que o Felipe Luiz pediu para você e se você considera essa uma das suas melhores atuações no ano? Com certeza foi um grande jogo, individualmente falando, foi uma partida muito boa, onde eu pude fazer gol, dar assistência, ajudar ali a saída de bola também, sofri um pênalti, então individualmente falando foi muito boa a partida, graças aos companheiros também que fizeram um grande jogo, então fico feliz por isso e como eu falei, espero continuar desempenhando esse futebol que eu sei que eu tenho, então espero continuar nessa sequência de titularidade e dar o meu melhor pelo Flamengo todos os dias. Eu queria que você fizesse uma... Bom, vocês viram, unânime, todo mundo elegeu o Pedro melhor em campo, mas o quanto foi boa a atuação dele? Quando a gente está diante de uma atuação que é aqui no fechamento, a gente tem dia muito grande, a gente gosta de dar notas de 0 a 10. Começando no estúdio,
Maestro, que nota você daria hoje de 0 a 10 pro Pedro? Hoje foi protagonista de verdade, 9. 9. Tem que ser redonda? Pode ser um 9,5? Não, fica à vontade. 9,5, né? 9,5. Ver o jogo, né? Felipe, que nota você dá pro Pedro de 0 a 10 no jogo de hoje? Sem dúvida, 9,5. 9,5 porque sofreu pênalti, fez jogadas, teve outras jogadas também que ele fez gol, assim... Se faz 3 gols, aí a gente dá um 10, né? Mas 9,5, sem dúvida. E você, Dena? Minha especialidade era marcar gols, né? Cara, eu ia dar 10 para ele, mas como todo mundo não deu 10 para ele, então eu não vou dar 10 para ele, eu não vou cair nessa pressão, porque, cara, ele mudou o jogo, né? O Pedro, ele mudou o jogo. O Pedro, quando acontece o gol, a jogada ali em cima do Fux, o passe pro Arrascaeta, o Palmeiras estava dominando o jogo. Estamos falando de um começo de jogo avassalador do Palmeiras e foi a primeira jogada, a primeira escapada do Flamengo com essa participação de Rossi, que a gente acabou de ver o lance ali, né? Que eu achei vendo aqui do estádio que tinha sido um erro de saída de bola, aquele chutão, mas não, foi um passe direcionado para o Pedro e aí vem a sequência da jogada. Então eu vou ficar na casa dos 9,5 porque hoje ele conseguiu mudar a partida, uma partida intensa, difícil, não só física, mas emocional também. 9,5. Já falamos de arbitragem, já. Eu vou dar nota 9 pro Pedro. Alguém já tirou 10? Unânime não, sem certeza que unânime não. Vamos guardar o 10 até agora, um hat-trick, exatamente, né? até agora, Beleza, que eu me lembro, não, até agora unânime ninguém teve. Pode ter tido um outro da 10 para um jogador, mas unânime não teve ainda não. Ó, a gente vai analisar os gols, né? A gente vai montar o quadro de notas, analisar os gols. O primeiro gol que a gente tanto debateu foi uma ligação direta do Flamengo, né? As notas primeiro? Então ficaram assim, ó, as notas consolidadas do Pedro aqui, ó. Notas bem altas, hein? Depois a gente compara se já teve alguém com esse desempenho aqui no Campeonato Brasileiro. Ana Thaís deu 9,5, eu dei 9, Denilson 9,5, Felipe Melo 9,5, Maestro 9, média 9,3. Notaça do Pedro. Excelente. Notaça, né? Acho que é a altura mesmo da exibição que ele teve. Cara, vamos concordar. Que notaça do Pedro, que jogo foi do Pedro, né? Pedro, um gol, uma assistência, sofreu pênalti, participou de todos os gols, diretamente e indiretamente. Realmente, partidaça do Pedro. Acho que ele deveria jogar também como titular. Mas o Felipe Luiz é o técnico, né? Ele sabe escolher as características de cada jogo. O primeiro gol tem a participação do Pedro. O Rossi vai achar o Pedro consciente, Maestro? Agora me lembrei o seguinte, não sei se você lembra no clássico Flamengo e Botafogo, o Rossi faz uma mesma saída de bola com o Carrascal no meio também, né? Que ele também faz o mesmo domínio, só que não saiu o gol, mas dá seguimento para demonstrar como essa é uma jogada que já vem sendo trabalhada, né? E é muita qualidade, né? A saída de bola do Rossi, o giro do Pedro e a finalização do Arrascaeta. Porque você tem um risco muito grande, André, quando você sai com essa bola baixa ali, né? Eu acho que o erro do Fux ali, porque o zagueiro saiu para dar esse combate ali, o Felipe sabe como é, ele vai logo para parar a jogada, ele não pode dar seguimento na jogada, entendeu? E ele deveria ter parado a jogada. Só que do outro lado tem um cara que faz essa proteção como poucos, né? Que ele faz o giro. Aí é que vem o entrosamento com o Arrascaeta. Que quando o Arrascaeta sente que ele vai ficar com a bola com uma certa liberdade para dar o passe, ele já faz o inserimento para poder receber ela lá na frente. Olha, não sei se vocês querem comentar o primeiro gol, fique à vontade aí, Dena. Rizek, a gente estava conversando aqui sobre o primeiro gol, sobre todos os gols da partida, obviamente, mas esse primeiro gol, eu reparei, aí toda vez que a gente vai vendo o lance, já no primeiro momento eu reparei na movimentação do Gustavo. O porquê que o Gustavo foi sair, dar o combate no Arrascaeta lá na frente e não esperou o Arrascaeta, né? Então parece que o Abel trabalha dessa forma, vai até o final com o jogador. Dificilmente a gente vê a linha do Palmeiras, essa linha de 4 defensores do Palmeiras. Normalmente está o Piquerez mais avançado, ou o Gustavo Gomes, às vezes o próprio Fux. Dificilmente a gente vê essa linha organizada. Aí o Felipe Melo me chamou a atenção, porque eu vejo o Kelvin tentando fazer a cobertura, e aí você me chamou a atenção para a movimentação do Piquerez também, Felipe. O Gustavo Gomes, ele tem um erro clássico ali, né? Porque ele quer sair e ao invés de ele quebrar o pescoço, que a gente fala no futebol, só dá uma olhada de lado. Se ele olha de lado, ele vê com a Arrascaeta, a partir do momento que a bola já está no pé, o Arrascaeta já parte já para atacar o espaço. Então ele não poderia sair
Ele tinha que voltar. O máximo que o Gustavo Gomes poderia fazer, de repente, no corpo e cair com a Arrascaeta e cometer a falta. Agora, o que me chamou muita atenção foi o Piquerez. Porque o que a gente espera de um atacante, de um bom atacante, um atacante normal, que faça o pivô. A bola vem, ele toca para quem está de frente. Então o Piquerez, achando que o Pedro iria tocar a bola e fazer o pivô de frente, ele já sai e vai tentar adivinhar. Quando ele tenta adivinhar, é o momento que o Pedro gira, dá o passo para a Arrascaeta e não dá tempo de ninguém chegar para pegar o Pedro. Ô Dena, e ó, o Felipe vai gostar desse próximo tópico, né? Felipe que está se preparando para ser técnico. Sei não, hein? Vai gostar do próximo tópico, com certeza. E eu tô curioso para saber se ele captou isso, o que ele teria feito de diferente. Porque quando saiu o gol de empate, eu falei, a primeira reação foi, caramba, que cabeçada, que jogadaça do Palmeiras. O Maestro Júnior na hora falou, o Flamengo tá com um jogador a menos. É isso aí, mas eu tava assistindo o jogo, falei, gente, e o Jorge... O Felipe Luiz fazendo sinal, todo mundo fazendo sinal e o jogador não entrou. E ficou mais de 2 minutos com o jogador a menos. Faltou entrosamento. E exatamente no setor dele. Faltou entrosamento da comissão técnica, que era só fazer o gesto de troca, entendeu? E é bem um jogador... O Danilo tá na beira do campo pra entrar e ele não entra. O juiz não usa a parada pra fazer a substituição. Chamou a atenção, foi... o tempo que ficou, deu mais 1 minuto e pouco. 38 segundos. Isso aí. E você vê que na organização defensiva, o Emerson Royal, ele é obrigado a praticamente ocupar a posição que era do Léo Ortiz fazendo a cobertura, enquanto o Vitor fica ó o Felipe Luiz, ó, dele. com a mão, fazendo sinal embaixo, ó. Ele fica conversando com o árbitro. Nesse caso, quem tá ali é o Pulgar, né? O Pulgar fazendo ali, ó, o Pulgar. Como é que ele entrou ali? Agora, ele tomou o gol onde que tinha que estar o Léo Ortiz, né? Realmente fez falta, né, o Danilo, né, naquele momento ali. Cara, e o Bandeira até pede pausa ali, ó. Porque ele vê que provavelmente ele já ouve ali que tinha que ter a alteração, né? Que seria a entrada do Danilo. Mas olha o tempo que a gente colocou aí na tela, né? Olha como é que o jogo se desenrolou até chegar aqui na lateral pro Kelvin fazer o cruzamento com liberdade. Ainda tem mais um, Edenilson. A bola sobra no Léo Pereira, que ele, em vez de dar o chutão sabendo que tem um companheiro fora, ele tenta organizar um passe, né, que termina sendo interceptado pelo jogador do Palmeiras, que daí vai sair o cruzamento. É logo no final dessa jogada. Voltou no Léo Pereira. Quer ver? A bola volta nele. Olha o Pulgar. Olha lá. O Pulgar tinha que estar lá atrás. O Pulgar é zagueiro. Tem razão, Maestro. O chutão pra lateral resolvia isso. Voltou o Léo Pereira. Ó, tentou sair jogando. Tô com 1 a menos. Joga essa bola na lateral. Vamos ficar... são aqueles momentos... Faltou malícia do time faltou ali? Um pouquinho. Um pouquinho não, faltou um tantão. Um time cascudo como esse, com o Jorginho, com todos esses caras, Danilo, estava do lado de fora. Até o próprio Danilo poderia ter ajudado, né? Sabendo que estava com um time com um jogador a menos. Faltou malícia, Dena? Faltou malícia, Felipe? Mesmo 1 minuto e 38, né? O Danilo já estava posicionado um tempão ali para poder entrar. Teve alguns momentos, o Júnior foi feliz nessa análise dele em relação quando a bola cai no pé do Léo Pereira. Mesmo a entrada do Danilo, eu ainda acho, Maestro, Ana e Rizek e Felipe, eu ainda acho que o Royal, ele dá uma vacilada. Ele tá de lado, porque né? Se ele... Eu acho que ainda ele tá muito... Ele faz a leitura para cima do Flaco Lopes, porque se ele continua na leitura do Vitor Roque, eu acho que ele conseguiria cortar a bola. Ele poderia ter feito melhor, mas para mim o erro maior foi... Eu tô com uma essa. O Léo Pereira, esse é o momento do Léo Pereira dar um bico para fora e o Rossi cai no chão. O Rossi cai no chão. Espera o jogador entrar, esse é o momento. É o momento de fazer a leitura de jogo. A gente está com 1 a menos. O Palmeiras atacando a gente, pressionando. O Palmeiras é muito bom em bola aérea. O que eu vou fazer? Eu vou tentar sair jogando, dar um bico para fora, cai no chão, sabe? Aí porque se a bola sai, com certeza o Danilo iria entrar. Então faltou um pouquinho de discernimento no momento, leitura de jogo de momento, sem dúvida alguma. Eu tenho uma dúvida nesse lance que eu não consegui ver a câmera aberta. Tem uma lateral que é cobrada, já com 10. Eu não sei se o Danilo estava pronto, porque ali seria uma janela para substituir. Não estava pronto. Então, isso foi uma dúvida que eu fiquei na hora. Eu falei, gente, o Flamengo tá com 10. Eu assistindo o jogo, o Flamengo tá com 10. Não tava, o Flamengo tava na indefinição ali do que fazer. É isso, eu acho que foi uma soma de o goleiro cai no ali, chão. Né? Aí é o goleiro cai no chão, a gente vê tanto disso aí. Não vão expulsar como fizeram há pouco tempo atrás, né? Então, assim, o goleiro cai no chão porque é o momento do companheiro entrar e recompõe a equipe.
O Léo Jardim caiu e saiu, hein, pai? Tem uma coisa também, a gente tem que dar mérito ao passe. Que eu não me lembro quem foi que deu o passe. O do cruzamento? Kelvin. O cruzamento. O cruzamento ou Kelvin? Porque a bola foi uma daquelas bolas que faz e me abraça, né? Que ele consegue Ele comemora achar... antes, Júnior. Hein? Maestro, ele faz o cruzamento, pega a imagem, ele faz o cruzamento e já começa a comemorar. É porque o passe ele sai finalizar. perfeito, ele consegue achar o Vitor Roque num posicionamento que é nas costas do zagueiro e ele de frente para jogar. E o Vitor Roque foi bem pra caramba também no cabeceio, né? Foi mais precisão do que força, né? Foi muito bem. Ó, pra gente se despedir de vocês, o PC vai entrar aqui pra falar de arbitragem, mas eu não posso deixar de ouvir os amigos sobre o peso da arbitragem no jogo de hoje. Qual foi, na opinião de vocês, para fechar a participação direto do Maraca aí, Felipe e Denilson? Pedi pra ele pra começar a falar, posso? Você é louco? Não, que pode, vai pode, devagar. pode. Respira, conta Peraí. Respira. Vai no estilo Felipe, tranquilo, hein? Não, de boa, bem tranquilo, sem carrinho. Vamos lá. Não, foi um erro, realmente foi um erro clássico. Mais um erro clássico, né? O Gustavo Gomes, quando termina o jogo, eu escuto ele dar entrevista, ele fala desse árbitro, ele fala que ele é muito soberbo. E eu já passei por isso também, né? Vocês vão lembrar de um erro clássico que teve. Eu até achei que foi falta. Esse juiz não deu falta e acabou que foi um erro clássico que saiu o gol do Botafogo quando ainda jogava jogava no Fluminense. E eu fui conversar com ele e realmente, assim, é de uma soberba incrível. O cara não queria falar, não queria nada, e eu fui até tranquilo falar com ele naquele momento. Ele tem um erro, sim. Esse erro se estende ao VAR, porque o VAR teria que ter chamado. Mas aí eu não posso ser hipócrita, porque no jogo entre Palmeiras e São Paulo, eu falei que teve um erro clássico, um erro grotesco do juiz, que poderia gerar o terceiro gol do São Paulo. Mas o Palmeiras não teve culpa. Depois o Palmeiras foi lá e fez 3 gols e ganhou o jogo do São Paulo. E foi o que aconteceu hoje. Então, assim, um erro que não pode deixar passar batido, porque foi um erro realmente que foi muito importante para o jogo, que poderia gerar o primeiro gol do Palmeiras, 1-0, mas nada tira o que o Flamengo fez. Foram 3 gols no Palmeiras, nós já conversamos isso aqui. Então, um erro foi muito bem no jogo, sim, como nós falamos aqui, mas o Flamengo foi fatal, né? Três oportunidades, matou o jogo e demonstrou realmente, mais uma vez, né, uma outra faceta de jogo, que isso é muito importante. Eu não sei, assim, alguns lances polêmicos, né? Provavelmente o PC, vocês vão analisar aí daqui pra frente, mas assim, achei pênalti do Jorginho. Jorginho com as 2 mãos, ele empurra o Gustavo Gomes, por isso o Gustavo Gomes não consegue finalizar com conforto, então para mim tem esse pênalti. Provavelmente a gente vai rodar a imagem também de uma possível falta do Danilo no Vitor Roque, que é a jogada do pênalti na sequência, Achei porque aí vem o contato do Pedro com o Fux. Eu acho que o Fux vacila ali, o zagueiro tem que ficar firme. Essa não é falta. Ele tenta cavar a falta, e aí o Pedro recebe o passe do Emerson Royal na frente, aí tem o pisão, então acho que não tem discussão o pênalti. Pode ser que discutam aí a questão desse contato do Pedro com o Fux, que eu não achei que foi falta. E é isso, né? Acho que não teve outro lance assim polêmico pra gente analisar. Mas pênalti pra mim do Jorginho e esse contato do Pedro com o Fux, que originou, logo na sequência teve o pênalti. Pra mim não aconteceu nada no contato e o pênalti, o árbitro pra mim foi feliz. Tava na cara que seria impossível fazer o programa de hoje sem comentar a arbitragem. Aliás, tem sido assim no Campeonato Brasileiro. Eu me despeço de vocês, Denilson, Felipe Melo. Pra casa, tá, gente? Os Quem lances... tá no Rio de Janeiro, que não é pra ir pra casa, Denilson. Direto, Papai hein? vai dar uma volta. Vai. Até receber o zap assim, Alô? já pra casa. Alô? Já para o aeroporto. Vai. Só não se juntem Vai. com Paulo Nunes, pelo amor de Deus. Então, pessoal, temos aí, né, o que a mídia falou. Mas o importante mesmo é que o Mengão venceu, né? E agora é se concentrar no próximo jogo, que é contra o Racing, né? Pela Libertadores. E vamos em busca da final da Libertadores e em busca do Brasileirão. Pra gente fechar o ano bem. Fechar o ano tranquilo. E é isso, pessoal. Se você puder, se inscreve aí já no canal. Deixe seu gostei. Comenta aí a cidade que você tá. O que você achou desse jogo? Você achou que foi pênalti, não foi pênalti?
O Palmeiras tem chorado bastante, né? Nisso, mas quando é do lado do Flamengo, ninguém olha. Pessoal, obrigado aí.